Quantos podem orar assim? Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Quantos querem assim? Quantos podem clamar isso ao Senhor? Você sente que muitas vezes a sua fé fica pequena diante das lutas, dificuldades. E essa canção fala: temer por quê? Temer por quê? Coloca a mão no teu coração e fala: me ajuda a confiar em Ti, Senhor. Me ajuda a não esquecer de quem Tu és, Senhor. Me ajuda, Senhor, a lembrar do Teu poder. Estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Aleluia. Porque Que Deus te dê fé. Que Deus aumente a sua fé. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 23. Interessante que o presbítero Wander pode se sentar, mas em reverência à palavra. Fica reverente à palavra, pode se sentar, não tem problema não. O presbítero Wander falou que a gente precisa vencer o padrão da incredulidade. E nós vamos falar sobre isso hoje. Como vencer esses padrões que são limitadores do nosso milagre. Eu estava orando pela manhã e Deus me fez lembrar desse versículo. Eu perguntava a Deus sobre uma palavra para trazer para hoje, e Deus falou com o meu coração sobre isso. E essa canção que foi cantada, que diz temer por quê? Eu estou lendo a Bíblia novamente toda, e eu estou lendo esses dias os livros de 1 Crônicas e 2 Crônicas, que fala justamente sobre os reis de Israel e também os reis de Judá. E é incrível que a batalha que aqueles reis enfrentavam contra os seus inimigos, e muitas vezes eles tinham um exército muito menor do que os seus inimigos. Um exército que não tinha nenhuma condição de vencer a batalha. Mas Deus falava: vá, porque eu serei com vocês. E muitas vezes batalhas que eram impossíveis, eram vencidas por um exército muito menor do que o exército que eles enfrentavam. Já teve vezes, inclusive, de reis de Israel, também de Judá, confiar em forças externas. Por exemplo, houve um tempo que o rei de Judá confiou no Egito, achando que o Egito ia ajudá-los a vencer a guerra. E Deus falou: se minha mão não for com vocês, vocês podem pedir ajuda a quem vocês quiserem. Porque a força está nas minhas mãos e não nas suas alianças. E quando a gente começa a ler esses trechos da Bíblia, a nossa fé aumenta porque a gente começa a ver o caráter de Deus. Que Deus é um Deus presente, que nunca nos abandona nas nossas batalhas. É por isso que essa canção é muito forte, quando fala temer, porque se ao nosso lado está aquele que nunca perdeu batalha. Amém? Então eu quero falar hoje um pouquinho sobre isso, como vencer o padrão da incredulidade para alcançar milagres, para romper milagres. Quem quer aprender isso? Como fazer isso? Vamos pegar um trecho muito simples que Jesus ensina isso. Marcos capítulo 11, versículo 23 diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lance no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz,
tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedides orando, crede que o recebereis e tê-los-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Amém? Somente até aí. Queridos, esse trecho, na verdade, começa no versículo de número 12, quando conta a história de Jesus entrando na cidade de Betânia, né? Na verdade, eles estavam saindo de Betânia, e quando eles estavam saindo de Betânia, eles passaram por uma figueira, e a Bíblia fala que Jesus olhou aquela figueira, como essa árvore, como essa planta que está aqui, cheia de folhas. E não sei se vocês sabem, mas quando uma figueira está cheia de folhas, quer dizer que ela tem fruto. Porque a folhagem da figueira é uma característica de uma figueira que tem fruto. Então Jesus, olhando para aquela figueira cheia de folha, falou: opa, tem ali frutos. Imagina você estar num deserto, num lugar quente, e você encontra, né, figos fresquinhos, doces, que além de ser gostosos, te alimentam. Então Jesus, tipo assim, foi com aquela figueira com a boca cheia d'água. Poxa, vou agora colher alguns figos, vou me alimentar e vou matar minha fome. Mas quando ele chega na figueira, a figueira só tinha folhas e não tinha frutos. Isso aqui já dá uma pregação. Não vou falar sobre isso hoje. E quando Jesus vê aquilo, ele fica com a ira santa e fala: porque você me enganou, figueira. Você apareceu-se uma coisa que não é. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E ele passa pela figueira e entra na cidade. Ali ele faz as reuniões, faz os seus ensinamentos. No outro dia, quando eles estão saindo da cidade e passa pela figueira, os discípulos, observando, perceberam que a figueira estava seca. Desde da raiz até os galhos, toda seca. E os discípulos ficaram assustados, irmão. Sabe o que é você ver uma árvore num dia cheia de folhas e no outro dia você passar ali e ver a árvore sequinha? Os discípulos assustaram com aquilo e falou: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem está seca. Acredito que tinha um discípulo, talvez ali, que não era muito quem falou: crê em Deus Pai. Que é isso? A figueira está sequinha. Acabou tudo. Aí Jesus olhou para ele e falou: vocês estão admirados por quê? Porque eu mandei uma figueira secar e ela secou? Olha, se vocês tiverem fé e disser este monte, lança-te no mar, e não duvidar do que você diz, mas crê que assim se fará, aquilo que você pedir será feito. E quando vocês orarem, orem crendo que recebeu, e vocês terão. Então, esses dois trechos, do 23 ao 25, Jesus, ele dá uma aula sobre como a fé funciona. Como o milagre funciona. E se você observar, a primeira coisa que o Senhor fala: tendes fé em Deus? Então, eu percebo aqui que o primeiro padrão que nós temos que quebrar para que milagres aconteçam é a falta de fé. Fala, falta de fé é um padrão que impede milagre. Amém ou não? Falta de fé. Pastor, todo mundo sabe disso, que precisa ter fé. Sim ou não? Quantos aqui sabe que tem que ter fé? O problema é como é que a gente faz para ter fé. Eu gosto de ser muito prático, irmãos. Eu gosto de ser muito didático, porque falar bobagem aqui, ficar, tem que ter fé, todo mundo sabe disso. Eu quero saber como é que faz para ter. Sim ou não? Não, eu quero aqui falando bobagem aqui, a pastor falou que tem que ter fé. E aí? Não, eu quero saber como é que faz para ter. Como é que a gente faz para ter fé? Perguntei isso para Deus, como é que a gente faz para ter fé? Uma das maneiras que a gente faz para ter fé, e se você for estudioso, você vai aprender isso, a Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Cristão que não lê Bíblia é um cristão sem fé. Desculpa lá, se você não lê Bíblia, você é um incrédulo. Porque eu falo para você, eu devo estar lendo a Bíblia já umas terceira ou quarta vez. Toda vez que eu leio a Bíblia, o meu coração enche de fé. Eu falo, poxa, Deus fez isso, Deus pode fazer de novo.
Poxa, Deus agiu assim, por que Deus não pode fazer agora? Quando eu vejo, como eu falei no começo aqui, quando eu vejo as batalhas impossíveis que os homens de Deus passaram, e Deus foi lá e agiu, eu falo, pá, Deus pode fazer isso comigo também. Deus não mudou. A palavra, quando eu leio ela me enche de fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você quiser fé, meu irmão, você precisa enfiar a cara nisso aqui, ler isso todo dia. Todo dia. Você tem que ler isso todo e falar, Deus, eu quero ver como é que o Senhor faz quando está tudo impossível. Eu quero ver o que o Senhor faz quando o mar vermelho está na nossa frente. Eu quero ver como é que o Senhor faz quando o exército está atrás de nós. Eu quero ver o que o Senhor faz quando os inimigos são maiores do que nós. Quando você lê e vê como é que Deus fez, o seu coração enche de fé. Não tem outra maneira. Amém ou não? Nós todo mundo não gosta de ler Bíblia, então você não vai ter fé. Infelizmente. Não estou falando de religião, que você tem que ser um crente, não. Estou falando de você ser inteligente. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Outra coisa que você faz para ter fé, fala relacionamento com Deus. Eu jamais vou ter fé numa pessoa que eu não conheço ela. Jamais. Como você entra no carro, eu, por exemplo, dirijo. E quando eu entro no carro e alguém está dirigindo, se eu conheço essa pessoa, eu deito e durmo. Porque eu sei que ele é um bom motorista, eu conheço ele, já viajei com essa pessoa. Mas se um motorista é uma pessoa que eu não conheço bem, eu vou ficar acordado a viagem inteira. Quem é assim? Sim ou não? Não sei quem é essa pessoa, se ela dirige bem, se dirige mal. Então eu fico do lado, ainda mais, mais eu que dirijo. Eu falo, opa, pela maneira que ela acelera, que ela freia, que ela falou, opa, esse cara não é um bom motorista. Sim ou não? Mas quando eu percebo que a pessoa é um motorista experiente, você deita e descansa, porque você já conhece a pessoa. Amém ou não? A mesma coisa é Deus. Se você não anda com Deus, você não pode confiar na viagem, meu irmão. Eu vou repetir para você entender. Se você não anda na presença de Deus, você não pode confiar que Ele guia a sua vida. É a mesma coisa da viagem de um carro. É por isso que você tem que andar com Deus todo dia, na oração, no relacionamento, conversando com Ele. Ele vai falando contigo, você vai falando com Ele. E essa confiança do dia a dia, o que Ele vai fazendo na sua vida, você fala, não, quando vem uma situação, você fala, eu conheço meu Deus. Ele vai dar um jeito nisso. Quando a curva perigosa chegar, Ele sabe entrar na curva. Quando a tempestade mudar, Ele vai saber como é que dirige na tempestade. Eu estava vindo com meu filho essa semana lá de Algarve, e muita chuva na estrada. E ele falou, pai, pega o carro porque eu não estou vendo muito bem a estrada. Eu falei, então encosta aí, deixa eu dirigir. E eu peguei o carro e ele do meu lado. Pai, cuidado aí que esse carro tem tração traseira. Eu falei, garoto, quando você está começando a ter fralda, já dirigia, garoto. Fica tranquilo. Descansa aí. Já sei como é que funciona isso aqui. Descansa, confia, eu estou tranquilo porque eu conheço como é que funciona. Ainda mais aqui. Quem já viajou naquelas estradas perigosas do Brasil, o que é essa pista aqui? Isso aqui é um tapete. Sim ou não? Então, assim, eu tenho confiança, porque você vai passando por situações que nada te abala. E isso depende de relacionamento. Quando o pastor fala, tem o seu tempo diário com Deus todo dia, não é para você ser religioso, filho. É para encher o teu coração de fé. É para você aprender a ter intimidade, você começar a ouvir a voz de Deus. Para você deitar e falar, Deus fala comigo nessa noite em sonhos. Deus fala comigo pela madrugada. Deus usa alguém para falar comigo, Deus. Deus me dá um sinal da tua presença. Deus me dá um sinal. E você começa a ter intimidade. Isso vai fazendo o que? Aumentando a sua fé. Jesus era Deus, sim ou não? Sim ou não? E sabe o que Jesus fazia todo dia? Todo dia. Ele ia para o monte buscar a face de Deus. E quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele fala assim, pai, eu sei que sempre me ouves. Eu sei que sempre me ouves. Porque mesmo sendo Deus, ele não podia perder a conexão com o céu. Você imagina nós. Então, quer quebrar o padrão da incredulidade? Palavra de Deus e presença de Deus. Não tem como você quebrar o padrão da incredulidade sem esses dois exercícios de fé. Quem está entendendo? Quem está entendendo?
Eu não venho para a igreja todo dia porque eu estou bem. Eu venho para a igreja para ficar bem, meu irmão. Alguém fala assim, pastor, não estou bem para o culto. Eu venho porque eu estou ruim. Esse lugarzinho aqui é a minha energia. Esse lugarzinho aqui é o meu vigor. Eu posso estar ruim o tanto que for, mas quando eu subo aqui, que a glória de Deus vem, não tem problema nenhum mais na minha vida. Porque a glória de Deus é maior do que as lutas. Quando eu entro nessa casa, que chamamos casa de oração, e fecho aquela porta, eu estou no lugar da presença de Deus. Quem me dera poder morar aqui dentro. Não só pelo aconchego dessa casa, mas por buscar a face do meu Deus aqui. Isso me dá o quê? Confiança. Amém ou não? Aí Jesus pega e fala, porque na verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, fala assim, disser a este monte. Segundo padrão que você tem que vencer, fala confissão errada. Fala de novo, confissão errada. Você sabe que muitas vezes os nossos milagres são impedidos pelo que nós falamos, ou pelo que nós não falamos. E deveríamos falar. Porque a nossa fé precisa falar. Fala, a fé precisa falar. Fala de novo, a fé precisa falar. A Bíblia diz, cri, por isso falei. A Bíblia diz isso. Cri, por isso falei. Fala, quem crê, fala. Então, quando vem uma situação, a sua boca tem que ser positiva. A tua boca tem que ter a confissão correta. Jesus falou, vocês têm que ter fé, mas vocês têm que falar para o monte. Porque não basta ter fé e não falar para o monte vai ficar no mesmo lugar. O que faz o monte mover é a tua palavra. É a tua boca. É por isso que nós oramos decretando. Quando nós decretamos, nós não estamos dando ordem para Deus. Não, Deus é poderoso e soberano. Nós estamos decretando ordem sobre o problema. Jesus, quando foi atravessar o mar bravio, ele não falou para Deus, dando decreto para Deus. Não, ele decretou para o mar. Mar, aquieta-te! Vento, para! Quem está entendendo, irmão? Você está dando decreto para o lugar errado, irmão. Para de brigar com Deus e com o capeta, dá ordem para as circunstâncias. Dá ordem para as coisas. Amém ou não? Muitas vezes nós estamos atravessando o mar como Jesus, nós falamos, Deus, faz um milagre! Satanás, sai! E o mar fala assim, é eu. Quando Jesus dá aquela palavra, e o mar calma, o vento para, o discípulo fala assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você entendeu isso que eu estou falando, meu irmão? Deixa eu falar para você uma coisa que você não entendeu ainda. Quando Deus criou Adão, como é que Adão administrava o jardim do Éden? Dando? E os animais obedeciam? As plantas obedeciam? Quem já estudou e sabe que as plantas se comunicam? Isso não é simpatia, não, isso é ciência. Tem plantações, eu vi esse dia uma reportagem de plantação de bananeira. E o pessoal colocou música de orquestra sinfônica na plantação de bananeira. E sabe o que aconteceu? Aumentou a produção. Meu querido, você não entendeu quem você é ainda. Quando você é restaurado na plenitude de fé, você volta ao mesmo estágio de Adão. É por isso que Pedro, quando ele andava com Jesus, Jesus deu ordem para o peixe. Daqui a pouco tem que pagar imposto. O que o senhor fala para Pedro? Vai lá e faz o que eu te ensinei. Manda o peixe vir. Você não entendeu ainda quem você é, filho. Você não é um crentinho qualquer, não. Você é filho do poderoso, o Criador do universo, o Senhor dos senhores. Você pode dar ordem às coisas. Josué deu ordem ao sol. Foi uma ordem meio estranha, porque ele achou que o sol que girava, mas mesmo assim a terra entendeu e parou. Meu Deus, você pode falar com a tua boca.
Confesse positivamente. Eu sei que isso é difícil, irmão. No dia de luta, de dificuldade. E você falar, vai acontecer. Quando alguém me liga e eu estou mal e pergunta, e aí, como é que tá? Sabe o que eu respondo? Vencendo. Como é que você responde? Estou mal. A coisa está feia. Está difícil. Quando alguém me liga, quando alguém me manda uma mensagem, eu posso te mostrar aqui no meu telemóvel mensagem que chega a pessoa, ei pastor, como é que você está? E eu coloco, vencendo. E aí? Quem está vencendo aí? Não é vou vencer, eu estou? Que eu estou vencendo. Só de você ter terminado essa semana, você está vencendo. Aleluia! Aleluia! Você está vencendo, irmão. Talvez você não conquistou toda a vitória que você quer, mas você já passou algumas vitórias que você nem imaginou, você já venceu. Você é mais que vencedor. Se você tiver graça com esse irmão que está perto de você, fala, muda a sua confissão. Eu não sei o que você anda falando, mas muda a sua confissão. Muda a sua boca. Cuidado com a sua boca. Eu sei que essa palavra que eu estou falando é muito difícil, porque na hora da luta a gente tem mania de lamentar, de reclamar, mas muda a sua confissão. Hoje a minha esposa estava me lembrando de algo. Quando eu tinha 17 anos. 17 anos. Eu fui numa igreja batista, perto onde a Andréa morava. Estava tendo um culto, eu fui lá com ela. Morava perto, ela conhecia o pastor, as filhas do pastor, e eu fui lá. Quando eu entrei na igreja, eu achei a igreja muito bonita. E eu disse uma palavra para a Andréa. Eu falei para ela, eu tinha 17 anos, eu falei, Andréa, quando eu for pastor, eu quero ter uma igreja desse jeito, aconchegante igual essa aqui. 17 anos. Passou-se anos, e quando eu fui pastorear, e inaugurei uma igreja, sem imaginar, a minha igreja era exatamente aconchegante como eu tinha falado. Hoje a André entrou aqui para orar, e ela falou, Carlos, quando eu entrei aqui dentro, eu lembrei da sua palavra. Estava frio lá fora, mas quando eu entrei aqui dentro, eu falei, nossa igreja é aconchegante. Quem está entendendo? Sabe o que é isso? A boca. Cuidado com a sua língua, irmão. Quem tem que cegar a figueira não é a sua língua. Para terminar. Terceira coisa que impede o milagre. Para terminar. Jesus falou, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Fala assim, a falta de perspectiva é empecilho para o milagre. O que você anda esperando? Você quer que eu te provo que... Olha para mim, você sabe o que você quer que eu te provo? Que o que você espera mostra o que você crê? É simples. Uma mulher, quando fica grávida de uma criança, ela não espera a criança nascer para comprar um enxoval. Porque ela crê que a criança vai nascer. Ela já sabe o sexo. Ela nem viu a criança vir ainda, não viu nem os olhinhos da criança, não viu nem o corpo da criança. Mas está tudo preparado. E alguém fala, para que esse enxoval? Para o bebê que vai chegar. A fé não só fala, a fé age. Quem está entendendo? A fé age. Quando você crê que Deus vai fazer, você já começa a antecipar para esperar o que Deus vai fazer. Fala comigo, a fé antecipa. Jesus passou por aquela figueira, ele sabia que quando ele voltasse ela estaria seca. Os discípulos ficaram assustados. Ele falou, vocês estão assustados por quê? Eu sabia que ele ia secar. Jesus certa vez chegou em Nazaré, e vocês conhecem esse texto da Bíblia, ele não conseguiu fazer milagres, hein? Nazaré, por que ele não conseguiu fazer?
Porque as pessoas que moravam ali, Zé Filho, não tinham perspectiva que ele podia fazer milagre ali. Sabe por que muitos cultos nossos milagres não acontecem mais? Que a gente vem para uma sexta-feira, começa como se fosse uma sexta qualquer. Ah, é o Zé que vai pregar? Não vai acontecer nada não, já conheço o Zé. Zé da Lucélia, eu conheço ele já. Ah, é o Wander que vai pregar? Ah, eu já conheço o Wander. Ah, mas se for aquele pregador tal, acho que hoje vai, hoje o negócio eu vou ter com fé. É assim ou não é? É assim ou não é? E ela esquece que quando a pessoa está nesse altar, não é ela que está aqui, ela representa a voz de Deus. Eu creio que essa campanha vai ter resultado. Eu creio que até o final desse mês vai se romper padrões e milagres serão liberados. Por isso que eu comecei essa reunião hoje orando, porque eu estou crendo que Deus vai fazer coisa grande. Estou crendo, irmão. Eu tenho perspectiva. Eu tenho perspectiva, eu me preparo para o milagre. Eu creio que o que eu pedir vai acontecer. Aí quando Deus vê a sua perspectiva, Ele fala assim, nunca vi tamanha fé em Israel. Foi assim que aconteceu com o centurião. Não tem esboço não, irmão, estou falando para vocês aqui o que está vindo. Tem 3 pontos anotados, é que o Espírito Santo está falando com você. Quando Jesus encontra com o centurião, que estava com um homem doente na sua casa, Jesus fala assim, onde é a sua casa? Ele falou, Jesus não precisa ir lá em casa. O Senhor pode dar uma palavra daqui mesmo. E quando eu chegar lá, ele já vai estar curado. Uhul! Aleluia! Precisa ir lá não, Senhor. Basta só falar aqui. Eu tive uma experiência dessa uma vez, numa cidade que eu pastoreei. O rapaz trabalhava numa fazenda. E ele me ligou da fazenda e falou, pastor, não convertido, pastor, tem um peão aqui da fazenda que está endemoniado, pastor, está quebrando tudo, está arrebentando tudo aqui. E eu falei com ele assim, olha, que distância daqui da cidade aí? Ele falou, pastor, dá uns 30 quilômetros. Eu falei, até chegar aí, ele falou, pastor, você não precisa vir não. Eu posso colocar o telefone viva voz, só hora daí que ele vai ser liberto. E ele pegou o telemóvel, colocou no viva voz, eu falei, demônio, sai! Meu irmão, o anjo foi com 30 quilômetros, acho que foi 1 segundo. Ele falou, pastor, voltou ao normal, está liberto. Meu irmão, isso é fé. Fé não se explica, fé age. Fé faz acontecer. Se você vier para essa campanha essas noites, com expectativa de fé, crendo que Deus pode fazer, crendo que essa sexta-feira não será uma sexta comum, uma sexta estou cansado, final de semana porque eu estou morto, porque não sei o quê, mas se você vier para essa sexta-feira com convicção que será uma noite de milagre, que será uma noite de rompimento, que Deus vai fazer coisa grande, você vai vir arrastado, você vai vir puxado, mas você vai vir falando, Deus vai fazer porque eu creio. Irmão, Deus vai olhar para você e falar assim, nunca vi tamanha fé. Seja feito como você crê. Seja feito conforme a tua fé. Que Deus te abençoe. Está aí os requisitos que fazem os padrões sejam quebrados e o milagre ser liberado. Quem entendeu? Quem entendeu? Se você não anotou, assiste a mensagem no YouTube e anota. Escreve isso. Quando vier a incredulidade, falou, opa, deixa eu lembrar aqui o que o pastor falou. Já sei, eu tenho que ter fé, eu tenho que confessar corretamente, eu tenho que ter perspectiva de milagre. E assim será. E vou te dar uma palavra de Deus, posso? O Wendel falou uma coisa no começo e é verdade. Toda mudança de estação vai causar desconforto na tua vida. Olha para mim aqui. Toda mudança vai trazer desconforto. Tem hora que você está assustado com o que está acontecendo, você não está entendendo. Deus está mudando uma estação. Vocês viram aí, estava um calor, de repente começou a mudar o tempo.
Sim ou não? É a chuva, veio vento, veio tempestade, porque está tendo uma mudança. Daqui a pouco tudo se acalma. Nós cremos, nós ficamos confiantes, porque daqui a pouco isso passa. Isso é só a mudança da estação, sim ou não? É assim que a gente fala? Então está mudando, daqui a pouco fica normal, sim ou não? A mesma coisa temos que ter em Deus. Quando a coisa começa a estranhar, a Bíblia fala, não estranheis vocês passardes por tribulações, por provações, sabendo que depois de vocês serem provados, vocês vão ser aprovados e vão receber a coroa, o galardão. Que muitas vezes, Léo, a gente ora e a gente esquece do que a gente orou. E a gente acha que Deus vai fazer do jeito que a gente pediu. Só que Deus tem os seus caminhos. Eu estou passando essa situação. Eu estou vendo Deus fazer coisas do jeito que eu nem imaginava. Eu falei com a Andréia, interessante, a gente achou que Deus está fazendo de outro. Porque Ele tem um jeito certo de agir. Fique em pé. Fique em pé.